Agora, gente, são 9h39, quase 9h40 da manhã desta terça-feira. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós vamos entrar agora num assunto, nosso convidado já está até por aqui, porque nós vamos entrar num assunto inacreditável, Fefe. Inacreditável, porque João Nazareno Roque foi preso em São Paulo, acusado de facilitar o maior golpe já registrado na história do Brasil via Pix. Este homem teria desviado até 800 milhões de reais de uma empresa conectada ao Banco Central. Ele, que era funcionário da CM Software, confessou ter entregue a sua senha de acesso a criminosos após ser abordado num bar. O golpe aconteceu na madrugada do dia 30 de junho e envolveu transferências massivas em poucas horas. O suspeito já prestou 2 depoimentos e teve a prisão temporária prorrogada. João poderá responder agora por furto qualificado e associação criminosa. Para a gente falar sobre esse assunto, além do delegado Nico, que vai nos contar a prisão desse cara, nós temos o Luiz Henrique Barbosa, que já está conectado aqui, mais conhecido como Luiz Cabuloso. Adorei o nome do Luiz, hein? Adorei também, Luiz Cabuloso. Amei, o Cabuloso Luiz. Tá na tela e ele que é especialista em segurança da informação, cybersecurity, fraude de mercado financeiro. O Luiz gentilmente aceitou o nosso convite para nos explicar. Luizão, bom dia para você, seja bem-vindo aí ao Além da Notícia. Como é que esse cara conseguiu fraudar o Banco Central, meu amigo? Bom dia, Paulo. Bom dia, Carla. Bom dia, delegado Nico e a todos aqui ouvintes. É um caso realmente de filme, né? A gente tem séries aí, né, como Casa de Papel, só que agora no mundo digital. E essa situação, é claro, as investigações, o delegado está aí até para esclarecer melhor, as investigações estão em andamento, mas tudo está indicando que o rapaz aí que foi preso pelo próprio delegado Nico, ele compartilhou suas credenciais de acesso e ele era um funcionário dessa empresa. Então, quando você já está dentro da rede da empresa, credenciais, certificados digitais que possivelmente foram usados, tudo se referenciava à empresa. Então, o protocolo ali, né, junto com o Banco Central, estava entendendo que aquela movimentação era legítima, porque estava em nome, né, nas características daquela empresa. Então, com isso, acabou conseguindo fazer aí as movimentações, né? E isso é algo até preocupante, porque a gente sabe que o Banco Central tem diversos manuais, muito rígidos, inclusive. Eu não tenho dúvida que o nosso sistema financeiro é um dos mais seguros do mundo. As regulações que tem em cima de bancos é muito rígida, porém, talvez ali para essas empresas, né, depois do arranjo Pix, ali, que tem essas empresas intermediadoras, que são empresas de tecnologia, que faz essa ponte, é como se fosse uma espécie de hub, né, entre outras empresas, além de ter favorecido a inovação, né, eles têm também uma certa responsabilidade em cima de tudo isso, né? Sem Então, dúvida. acredito que o Banco Central, depois dessa lição aqui, acredito Que que loucura. a gente tenha regulamentações aí mais severas. Ô, Luiz, eu vou aproveitar o Nico aqui, que ele vai precisar ir embora, mas para entender, Nico, é o seguinte, o cara foi lá, recebeu uma proposta de 5 mil, aí depois os caras falaram que ia dar mais 10, ou seja, no total 15 conto. Pro cara roubar 800 milhões do sistema do Banco Central. Como é que vocês prenderam o cara? A gente começou com a investigação, a própria instituição financeira ajudou, né? E ele está lá com a gente. Agora, hoje está começando agora, cara. 26 empresas estão sendo chamadas agora, nesse momento, lá no prédio do DEIC, para começar a ver o dinheiro que foi para a conta deles, que ajudaram. Então, nós vamos ter um trabalho grande, não vai ser fácil, conseguir recuperar também vai ser muito difícil, mas estamos trabalhando, já tem uma parte do dinheiro que pequena, mas conseguiu ser bloqueada, né? E a gente fica assim, perplexo da fragilidade como isso aconteceu. Porque Carlos, eu só fico me questionando o seguinte, se os caras conseguiram roubar 800 milhões de reais, será que o meu Pix está seguro? Então, mas vamos só abrir um parênteses aqui, que eu acho que é importante. A gente está cometendo um erro. Isso não foi, gente, um ataque hacker.
Não foi. Por que não foi? O que é um ataque hacker? O hacker ele vai procurar a tua vulnerabilidade. Ele vai tentar entrar, achar as brechas tecnológicas. Essas pessoas, o que eles fizeram foi uma engenharia social. Ou seja, encontraram um elo humano fraco. E aí o seguinte, esse elo humano fraco permitiu o acesso dessas pessoas, que na grande maioria das vezes nem sequer precisa ter grandes habilidades em tecnologia. E eu vou além aqui, eu vou fazer uma pergunta para o delegado Nico. Eu não acredito, Carla, tá? Isso é uma opinião pessoal minha, que seja somente este homem desta empresa. Porque alguém precisa... Porque, olha só, nós estamos falando, essa empresa tem 200 funcionários, a CIM, mais ou menos 200 funcionários. Quem é que eu vou atacar? Quem é que eu vou fazer engenharia social? Eu preciso saber quem é que tem acesso às senhas importantes, às chaves importantes, para que eu possa entrar. Veja só. Então, eu tenho que saber que, por exemplo, aqui, eu tenho o Paulo, eu preciso chegar no Paulo. Então, eu vou me aproximar do Paulo. E olha que engenharia social não bem... agiu sozinho, é isso que você está dizendo. Não é um menininho... Eu duvido que não tenham mais pessoas, e eu não estou dizendo que este homem que foi preso saiba quem são essas pessoas, porque é alguém que está muito liso ali dentro ainda. A polícia vai chegar nele, tá? Porque quando a gente fala em crimes digitais, eles deixam mais rastros do que os crimes analógicos. Tem rastro para todo lado. A questão toda é, olha o que é uma engenharia social bem feita, gente. Eles chegaram no cara, eles roubaram quase R$1 bilhão. A gente está sabendo aqui do montante da BMP. Mas e as outras empresas? Tem muitas outras empresas que estão envolvidas. A gente ficou sabendo até que elas não vieram a público, mas tem a XP, tem o Bradesco, tem várias outras empresas que disseram o seguinte, não, encontramos movimentações estranhas, mas está tudo certo, tudo bem. O que ele vai chegar? Ele oferece... Quando você vai querer roubar quase R$1 bilhão, ou talvez mais, e vai oferecer... 15 conto? Não, se começa com 5 5. conto. Olha que engenharia social bem feita. Por quê? Se você oferece, se eu vou roubar eu vou oferecer aí 1%, olha quanto que não vai dar. Mas se eu chegar com esse valor, o que vai acontecer? Lógico. O cara vai se ligar. Sim. E se ele se ligar, a engenharia social morre. Ô, Nico, eu queria que você pudesse falar pra gente, porque é o seguinte, o que eu tô enxergando como um mero cidadão olhando para o PCC, por exemplo? Os caras estão profissionalizando o negócio do ponto de vista digital, né? Então, aquele PCC que a gente conheceu lá atrás, não é mais aquele PCC que vai lá saltar na Paulista, tal, não sei o quê, vai pegar lá... Os caras estão se profissionalizando num nível que eles realmente estão criando uma estrutura... Ó, tá tocando o celular, será que é do PCC? Não, não é. Não, ele Tá não tem tranquilo. conexões. É da Claro. É. Aliás, Claro, não me ligue mais, pelo amor de Deus, não aguento mais vocês O ligando. maior roubo que aconteceu nesse aí. O que é isso, assim? Como é que você vê essa profissionalização do PCC? Você como secretário de segurança, o que vocês estão fazendo? O que você está vendo? Não sei aí? se é o PCC, alguém que está por trás disso, mas alguém que entende de informática, de alguma coisa assim. Agora, o que a Carla falou é muito importante. Deram um valor para ele que ele não vai pensar nem o que ia Achou que acontecer. era não, talvez seja um concorrente querendo ver como é que... Entendeu? Mas ele não se... Se é que ele está falando a verdade, né? Ele está falando a verdade. Mas se ele estiver falando a verdade, olha que golpe bem engendrado em cima dessa pessoa. E olha, é uma engenharia social que a gente tem que falar o seguinte, não é para amadores. Ele entrou e aí ele foi escalonando ali dentro os acessos. Veja que não é um ataque hacker. E aí, delegado e o Paulo aqui, nós tivemos um outro grande rombo também, que chegou a quase R$500 milhão, que envolvia quem? Pablo Borges. Olha o Pablo Borges na Suíça, de novo. né? Não sei se voltou ao Brasil. E aí, de novo, fica na minha cabeça que foi daqueles descontos de boletos bancários. Esse sim encontrou uma vulnerabilidade e atacou. E eu fico sempre me perguntando, Nico, será que não tem ligação? Eu quero te ouvir sobre essa coisa da profissionalização do PCC. Como é que você vê ou o PCC ou as organizações criminosas? O crime está sempre evoluindo. Tá a polícia também está evoluindo e nós vamos pegar. Esse rapaz que está preso com a gente, ele disse que falou com 4 pessoas diferentes. Olha só. 4 pessoas 4 diferentes. pessoas. Depois o celular sumiu.
Está no começo da investigação, né? Eu acredito agora, nesses próximos dias, a gente vai saber onde está, quem foi. Tem uma outra pessoa que está com 45 milhões também, né? Não, e sabe o que é muito estranho? 22, né, que vocês conseguiram? 26. Tem uma das empresas que vai receber, porque assim, para as pessoas entenderem, esse dinheiro não saiu da conta de correntista, sai do Banco Central de uma conta chamada conta de liquidação, ou seja, que é a conta que vai fazer os envios. E ele é enviado para outras empresas, são fintechs, e uma delas se chama SOF. Essa recebeu mais de 200 milhões de reais. E o que é muito estranho, a polícia está investigando, é que em maio eles mudaram o contrato social da empresa, agora tem um único sócio, e esse sócio vem do mercado de restaurantes. Eu não entendi nada. Ô, Cabuloso, só para entender um pouco da tua posição, quero que você repercuta essas falas dos dois aqui, mas assim, o nosso Pix, hein? Não podemos fazer um Pix tranquilo? Pode. Pode. O nosso Pix não foi afetado de maneira alguma. É aquilo que eu comentei. A gente tem uma das instituições financeiras mais avançadas do mundo e a segurança também. A gente vê, principalmente, os fraudadores brasileiros estão se sofisticando. Acho que o seu ponto foi assim, cirúrgico. Eles estão cada vez mais utilizando do mundo cibernético para potencializar as fraudes que eles já faziam antes, né? Então, essa questão que a Carla até comentou, em relação a... Posso só te interromper um minuto? Claro. Eu preciso só me despedir. Eu já vou passar a palavra para você. Eu só preciso me despedir do delegado Nico. O governador Tarcísio chamou ele para uma reunião agora às 10h30. Ele vai ter que sair correndo lá para o Morumbi. O Derrite está no meu pé aqui. Vem para cá, que tem uma reunião para você, que nós temos que ir para outro lugar. Você é um grande parceiro. Então, muito obrigado por tudo. A gente viu? sempre, viu? E obrigado aí por tudo. Obrigado, Nico. Vamos ver se eu volto aqui para dizer o caso do Adalberto aí. E todo mundo seguindo o delegado Nico nas redes sociais, para a gente ficar com todas as informações. Obrigado, delegado. Cabuloso, perdão, amigo, só precisei me despedir mesmo do delegado Nico. E aí, um abraço para o delegado. Então, acho que essa questão que você levantou, Carla, é extremamente importante, né? Porque apesar da gente não ter o Pix comprometido para as pessoas físicas como nós, existe uma questão que precisa ser levantada, é uma questão muito séria. Muitas pessoas, por falta de conhecimento mesmo, né, acaba clicando em link, acaba passando muitas informações pessoais, acaba compartilhando documentos, que é muito voltado ali para aquela questão da engenharia social que você comentou. Porém, claro, as investigações estão em andamento, mas uma coisa que a gente precisa estar atento é não emprestar a conta para ninguém, porque às vezes quando acontece esse tipo de ataque, essas contas vão ser usadas para dispersar o dinheiro do crime. E aí às vezes você empresta uma conta ou aluga uma conta, como às vezes até tem isso por falta de conhecimento das pessoas, de não saber a gravidade disso, ou passar documento. Então às vezes a pessoa pode ter mudado, né, toda uma empresa ali para poder receber, criou conta em cima dessa empresa porque já tinha em posse documentos. Então, até uma dica importante para todos os ouvintes é sempre consultar o Registrato do Banco Central, que é um site que mostra que elenca ali todas as contas bancárias que você tem nas instituições e principalmente a chave Pix que você tem no seu nome. E se tiver alguma coisa ali que você não reconheça, você tem que pegar e acionar o banco, porque às vezes foi o fraudador que acabou criando até uma conta no seu nome para poder receber esse dinheiro depois. Então, esse é o problema do Pix nessa situação. Agora, problemas para usar o Pix não tem problema nenhum, não foi nem isso que aconteceu. Ele falou muito bem, Paulo. Veja só, hoje o maior problema em relação a essas fraudes, a esses estelionatos, está na engenharia social, gente. Você não precisa ser um hacker, entende? Como está... Eu acho que isso aqui tem uma questão errônea. E assim, eu conversei com vários. Gente top, gente que chegou, para vocês terem uma ideia, invadir a NASA, tá? Hackear a NASA. Falou, Carla, isso não se trata de um ataque hacker, isso é uma engenharia social. Nós devemos ter outras pessoas da empresa que estão ajudando, colaborando, que são os insiders. Veja só, e pessoas que conhecem esse sistema de compensação, de liquidação e para onde passar. Nós estamos falando de criminosos que precisam sim ser capturados. E o que ele disse é muito importante, a vulnerabilidade do outro lado. Gente, nós tínhamos uma pessoa, veja só, ganhando R$3.000, era o valor do salário dele. Ele foi técnico
técnico, até de internet, de cabeamento. Ele trabalhou também como eletricista. Você veja a história desse homem e o acesso que ele tinha aonde essas pessoas podiam chegar. Então, ele já estava sendo monitorado. As pessoas, vamos chegar nele, vamos descobrir qual é a vulnerabilidade dele. Vamos devagarzinho, a gente não pode criar suspeita. Carla, e sabe vamos o que entrar. é? Foi isso que Fabuloso, aconteceu. Minha humilde opinião, acho que é exatamente isso que a Carla traz. Que é o seguinte, os caras estão tão profissionais, mas tão profissionais, que eles já vão certeiros. Isso. Então ele devem ter chegado pro cara e falado o seguinte, isso tudo chutômetro, tá? Sim. Mas é uma situação que eu acho que pode ter sido bastante Vamos semelhante. conjecturar. Vamos conjecturar. Os caras devem ter chegado pro cara e falado assim, olá, tudo bem com você? Oh, muito prazer, oh, que legal. Caramba, muito legal a sua filha tá aprendendo artes naquela determinada escola, né? Inclusive, poxa, ela chega naquele horário das 7 horas da manhã, né? Pô, que Criar legal. elo. Que bacana, Criar vínculo. né? Aí vai lá, pressiona o cara de alguma forma, o cara obviamente deve ter sido ameaçado, né? A gente não sabe qual foi a ameaça, qual foi o contexto, mas claramente o cara deve ter sido ameaçado de alguma forma, os caras devem ter usado fatores familiares ali, jogaram o cara na parede, deram uma graninha pro cara e assim... de alguma forma, o crime organizado avançando e se profissionalizando. Acabou essa história do crime organizado, tá na Avenida Paulista roubando o celular para depois revender explodindo o o caixa celular. eletrônico, né? Acabou essa história. Não. Esses crimes que estão acontecendo aí, de roubo de celular, isso aí é coisica. Os caras não estão nem aí, não é, cabuloso? Sim, o pessoal não rouba mais celular para vender peça. O pessoal sabe que o celular ali hoje é uma carteira digital. O pessoal sabe que ali tem cartões de crédito. O pessoal sabe ali que ele tem acesso a bancos, que o banco, inclusive, traz mais flexibilidade, tira fricção quando o celular é habilitado, né? Então, quando você rouba o celular, aquele celular já está habilitado e pronto para fazer transações. E muitas vezes as pessoas, né, acabam ali talvez ali por falta de um conhecimento, né, acaba colocando senhas em bloco de notas, acaba colocando senhas iguais, e a gente sabe que senhas estão tudo vazado. Então, quando você rouba um celular desse, e você tem ali as senhas, ou você faz até as restaurações de senhas ali através por exemplo, de SMS, coisa nesse sentido, que já está ali no telefone, você tem ali um poder para você fazer transações em cima daquela vítima, né? Então, o crime já entendeu isso e não rouba celular para vender peça, ele rouba celular realmente para poder fazer crimes digitais. Não, é surreal e surreal a nossa vulnerabilidade, gente. Porque a vulnerabilidade é humana. Não estamos falando de hackers. Isso acontece também nos crimes com adolescentes no Discord. As meninas que são vítimas, elas achavam, são hackers. Hackers coisa nenhuma. A coitada da vítima, depois de uma engenharia social, entregava login e senha das suas contas. Eles entravam, retiravam tudo, eles tinham todas as informações da vítima. É isso que é uma engenharia social. Quem sabe fazer isso, nossa, e se você tiver aquela personalidade manipuladora, as vítimas, elas têm muito pouco, sabe, o que fazer, porque elas já estão engendradas ali. E esse golpe, Paulo, eles não chegaram de um dia para o outro. Eles estão ali cozinhando a vítima, estão analisando o que o cara Ficha faz. corrida da vida inteira, sabe tudo. Quem é a mãe, Aonde o pai. ele vai, qual é o bar que ele frequenta. Veja o perigo, e eu falo isso várias vezes, quem me ensinou isso foram os hackers. Sabe qual é o maior problema? Nós entregamos de mão beijada todas as nossas informações. Aonde a gente vai comer, aonde a gente vai viajar. E o que acontece? Mas eu estou fazendo isso para os meus amigos, e não sei. Não. Não é só para os seus amigos. É para aquele criminoso que está de olho em você. Então, ele sabe onde você come, o que você gosta, a sua preferência de futebol. Então, ele senta com você e fala, pô, você sabe que meu time é tal? E o cara fala, pô, o meu também. Já criou um elo. Quando ele cria elo, acabou, porque aí começa a conversa. Poxa, mas você viu e aquele gol? O cara vai aprender tudo de você. Você é a vítima perfeita. Total. Ele chega, pegou você. No que ele pegou... Não, e é o seguinte, né? Assim, se fez no Banco Central, cabuloso, quem falou que não vai fazer na tua empresa? Não, mas entenda o seguinte, que foi legítimo, Paulo, que aconteceu no Banco Central. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, a fragilidade da maior instituição financeira do país foi colocada em xeque. Todo mundo agora que lida com algum tipo de dinheiro, você tem lá um receio.
Se o Banco Central está sendo invadido, quem disse que não vão invadir a minha conta? Da minha empresa, por exemplo. Quem disse, por exemplo, as empresas que hoje têm aí contas vastas aí, grandes empresas, quem falou que qualquer pessoa não pode chegar e fazer o mesmo método? Pode. O método pode ser repetido do que aconteceu, entendeu? Então tá todo mundo fudido. Em Tá resumo todo da mundo ópera é isso. vulnerável, Não é, isso ô sim. Cabuloso? Pra fechar, amigo. Eu acho que é uma questão, um ponto bastante interessante. E sempre eles vão ir pelo elo mais fraco. Nesse caso, eles sabiam que a dificuldade para invadir, por exemplo, um banco central era extremamente alta. E eles viram ali uma pequena fragilidade numa empresa que já tinha uma relação de confiança entre os sistemas. E aí, talvez, uma das coisas que a gente até acaba vendo nos próprios manuais de segurança do Banco Central, que é muito bem redigidos, muito bem construídos, a gente tem itens que são obrigatórios, né? E aí, provavelmente, uma empresa dessa, prestadora de serviço de tecnologia financeira, atendeu todos os itens obrigatórios ali do manual para poder ficar em compliance ali com o regulador. Porém, muitos itens que a gente vê no manual que são importantes, está como recomendado. Que talvez uma grande instituição com muito dinheiro, né? E com todos os critérios ali de segurança, com equipes de segurança também maiores, vão conseguir atender até os itens recomendados. E que talvez uma empresa menor, esses itens talvez ali falar, já que é recomendado, eu não vou fazer agora, vou deixar para depois. E às vezes esse item poderia ter salvado essa situação, né? Então acho que esse é um ponto muito importante que as empresas... Perfeito. Deixa eu te agradecer, meu amigo. Obrigado por ser... Aliás, adorei a tua mesa de fundo. O Fefe, você viu o Fefe ali, Carlinha? Mano, mesa de fundo, velho. Mano, você é mó nóia, mano. Que mesa de fundo? É estante, irmão. É uma estante, mesa de fundo. Olha, ele tem um flipper, hein? Ó, vocês querem ver o Ó, sabe o que ele Fefe? tem? Ele tem um flipper. Você sabe o que é um flipper? Ó, mostra ele ali, Cabuloso. Mostra ali, ó. Ele tem um flipper. Sabe o que é isso? O que é isso? Gente, isso aí é abrir... Que isso, gente? Isso aí aqui é o canivete suíço dos hackers, né? Exatamente. Eu tenho um também. Nossa, Carla, que poderosa. Eu tenho muitos amigos hackers. Ô, Cabuloso, vou te convidar mais pra você vir no programa, amigo. Adoramos, viu? Gostamos. Vai ser um prazer enorme. Muito Vai ser um prazer enorme. Obrigado. Prazer em falar com você, Paulo. Prazer, Carla. Seja bem-vindo, Cabuloso. O prazer foi nosso. Podem chamar as próximas vezes, que será uma grande honra, um grande prazer aqui estar com vocês. Valeu, amigo. Abração pra você, viu? Valeu. Carlinha, beijo pra você, meu amor. Beijo. Até amanhã, até logo mais no Caso a Caso. Hoje, 6 horas da tarde, Márcio Smelly, hein? Isso, olha aí. O bicho vai pegar hoje. Às 6 horas da tarde, Caso a Caso com Carla Albuquerque e grande elenco, certo? Certíssimo. Beijo.